Olá, estamos hoje aqui mais uma vez no programa Espiritualidade na Ação, onde nós temos o prazer de receber hoje para uma conversa super agradável, apesar do tema ser um tema muito delicado. A nossa convidada é Sara Zara, que é uma influenciadora digital, comunicadora, ativista antirracista, uma pessoa que nas redes sociais faz um trabalho excepcional, né? Empreendedora, ela se tornou muito conhecida também pelo seu trabalho de transista e por dar essa visibilidade, como eu falei, nas redes sociais. Suas resenhas peculiares, seus pontos de vista diferenciados fizeram que ela se tornasse uma das principais características de comunicadora. E o tema hoje, como eu já falei, vai ser espiritualidade e feminicídio. Vamos lá. Brasil bate recorde de feminicídio em 2022, com uma mulher morta a cada 6 horas. Violência doméstica atinge 21,6 milhões de brasileiras. Uma mulher vítima de feminicídio por dia em 7 estados brasileiros em 2022. Principais agressores de vítimas de feminicídio são namorados e ex, aponta estudo. Então, os números, Sara, são muito estarrecedores. Mas antes de ir para esse assunto, é importante também trazer uma reflexão, porque como o nosso tema aqui é espiritual e nação, a gente sempre abre com a reflexão. Então, eu vou trazer aqui agora uma reflexão. Se, porém, tendes em vosso coração inveja amarga e espírito faccioso, não vos glorieis, nem mitais contra a verdade. Esta não é sabedoria vinda do altar, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e espírito faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. E agora vamos começar o nosso programa. Desde 2020, os números de feminicídios só crescem no país. As regiões do Centro-Oeste apresentam a taxa de 1,87 por 100 mil mulheres, enquanto o Sudeste tem a menor 1,16. Os estados do Rio e São Paulo são os que têm maiores números absolutos. Minha querida Sara, como você enxerga a relação entre racismo estrutural e a violência de gênero, especialmente contra mulheres negras no Brasil de hoje? Mais uma vez, bem-vinda. Oi, Marinha, tudo bem? Boa noite, pessoal de casa. Eu fico admirada com esse número, né, sobre o feminicídio, mas ao mesmo tempo eu penso que é um número que não está 100% sendo contabilizado, porque tem muitas mulheres que elas escondem, né, a violência que antecede o feminicídio, e eu acho que eles não conseguem mapear corretamente sobre isso, porque tem muitas mulheres que morrem por ex, por maridos, enfim, mas eles colocam outro nome, né, no crime. Aí entra como lesão corporal, aí entra por outros motivos, mas não por esse motivo mesmo, né? E infelizmente é uma situação que coloca a mulher na linha de tiro, né, ela paga com a vida mesmo. E o que eu fico pensando, para evitar o feminicídio, não tem o que fazer mesmo, porque parece que nem a lei coloca medo nesses homens que têm ódio pelas mulheres, né? O que eu fico vendo, assim como eu e outras mulheres próximas de mim, é que a mulher sempre tem que viver com estratégia, né? Até para terminar um relacionamento que não tá bom, para não sair num prejuízo maior ainda do que ela já vive. Se ela não tiver estratégia o tempo todo, ela sempre tá na linha de tiro, ela sempre está correndo risco de vida. Então eu fico pensando, a gente precisa falar um pouco mais sobre a forma que a mulher vive, né, no período que antecede o final da vida dela, quando vem pelo feminicídio, sabe? Não sei se seria rodas de conversa, debate, ou seria também intervenção do poder público, mas assim, a gente precisa parar de ficar tendo estratégia para tudo, né? Inclusive para respirar, porque o homem, quando ele não gosta da mulher, ele consegue viver com esse ódio pela mulher. Agora, quando essa mulher é odiada por esse homem, ela simplesmente morre, ela deixa de existir, né? E a gente tem que estar o tempo todo com a estratégia de existência nos mais mínimos detalhes, né? É de pegar um Uber, um transporte público, né? Pedir demissão no trabalho, aí também tem o abuso no trabalho. Eu acho que esses movimentos eles vão antecedendo um pouquinho daqui e dali, até que termina no feminicídio, né? Porque não é somente mulheres que morrem em mão de ex. Tem também homens no trabalho que matam mulheres, que é pouco divulgado. Já aconteceu isso em Belo Horizonte, né? Eu já presenciei uma situação como essa. Tem também na faculdade, que já tivemos também casos de mulheres
que sofreram algum assédio e violência, até feminicídio na faculdade também por outro homem. Então, assim, eu acho que a gente precisa de ações mais afirmativas no sentido da vida da mulher, sabe? Para ela poder se proteger no dia a dia, antes que termine o feminicídio. Sara, eu vou aproveitar aqui no ensejo e vou até trazer a pensadora, vamos dizer assim, Djamila Ribeiro, quando ela escreve sobre o livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro. E também, não porque não citar Djamila, quando ela escreve sobre o lugar de fala. Eu, como homem negro, eu tenho que ter o meu lugar de fala sabendo que eu sou um homem, não sou uma mulher. Mas eu gostaria de trazer a você aqui, porque quando a gente fala em mulher, e aí eu quis pontuar isso, porque tem algumas pesquisas, eu lembro pelo menos no ano de 2017, onde o feminicídio em relação à mulher negra é 3 vezes maior do que em relação à mulher branca. Então isso é um dado que foi do mapa da violência. Então, eu queria saber com sua experiência, por isso que eu fiz essa ambientação de falar de lugar de fala, você como mulher negra e uma pessoa que pesquisa, que estuda, que procura entender essas complexidades da nossa sociedade, como é que você enxerga o fato de, em alguns anos, o feminicídio, quando se trata de vítima mulher negra, ser bem maior quando a vítima é mulher branca? Eu queria esse recorte racial. Você poderia trazer um pouco da sua experiência? Olha, Maria, dentro da minha experiência, assim, eu acredito que todas as mulheres, elas estão propensas a morrer pelo feminicídio, de fato, né? Que o feminicídio, ele não tem cor, ele sai matando pelo gênero mesmo, por ser mulher. Mas uma coisa que eu fui percebendo é que as mulheres negras, geralmente, elas estão mais vulneráveis mesmo, né? A nossa infância tem mais vulnerabilidade, a estrutura social que a gente tem, né? O abandono é muito maior, a questão do afeto, a escassez no comprometimento de relações com o parceiro. Então acaba que a mulher ela fica mais vulnerável. Então ela vai ficar com um acesso ao trabalho mais seguro, um pouco menor, né? O momento que ela vai conseguir transitar de casa para o trabalho ou em algum outro tipo de circunstâncias também, ela vai ficar mais vulnerável, mas assim, dentro mesmo, né, das características do que um feminicida precisa. Eu acho que até a questão também, o que a estrutura social propõe na vivência da mulher preta em relação a trabalho, em relação ao afeto, em relação ao jeito que ela leva a vida, influencia muito, né, para que a estrutura dessa mulher esteja mais aberta a receber esse tipo de homens, né? E também na questão social, na questão de segurança pública, eu acho que a gente enfrenta um pouquinho mais, sabe? O risco de voltar, sabe? Os caminhos que a gente tem como trajeto. Eu, por exemplo, como mulher periférica, as oportunidades de trabalho que eu tive, né? Sempre eram trabalhos que me colocavam no horário meio que não trazia muita segurança, que eram os últimos horários, assim, da linha para baixo, né? Porque o meu perfil, ele cabia em condições de trabalho que me desse esse lugar. Então, eu trabalhava no shopping, onde eu era atendente de piso, só tinham 4 mulheres nesse horário, o resto eram homens. E era o último horário, que era o de fechamento. Então, o shopping ele fecha às 10, mas até em ordem de conseguir sair, era mais ou menos 11h30, meia-noite. E aí, nesse horário, por incrível que pareça, as mulheres que trabalhavam eram todas mulheres negras, né? Então, as mulheres que tinham preferências, que tinham um poder de escolha dentro daquele limite que o trabalho oferecia, eram mulheres não pretas, né? Então, a gente sempre tem aquela questão de ficar com a última escolha ou não poder escolher. Então, o risco que eu corria para voltar para casa, eu sei que vão ter pessoas que vão pensar assim, gente, mas isso aí é um mimimi que o pessoal fala, né? Mas, na verdade, se você for colocar em números, né, trazer em números, você pode olhar nas grandes marcas, nas grandes lojas, né, no centro de São Paulo ou no centro das cidades, os locais de trabalho que colocam mulheres para trabalhar nesse último período de escala, por exemplo, são praticamente quase todas pessoas negras, mulheres negras, né? Então tem essa questão também do trajeto, né? Tem a questão dessa segurança que já falta para a sociedade em um todo. Mas as mulheres pretas são mais vulneráveis porque elas ficam mesmo nessa falta de escolha, entendeu? Ou seja, se eu não escolher isso aqui, eu fico sem. Então é melhor ficar aqui do que não ter trabalho nenhum. E aí parece que vai crescendo nesse número mesmo, sabe? Vai crescendo nesse ambiente. Não sei se você conseguiu entender o que eu disse, mas eu estou falando pela minha Não, sim, experiência, né? claro. Então, Claro, os e assim, trabalhos Sara, que eu. por isso que eu tive a dificuldade de citar aqui de Jamila quando eu falo lugar de fala, porque esse lugar de fala
ele é muito importante para a gente conseguir entender a idiosincrasia de cada pessoa. E aí você falou com mulher negra, onde você colocou que muitas vezes a mulher negra não tem oportunidade de sair mais cedo, é o que resta, é a condição, que a condição econômica também influencia muito nas condições de trabalho, e principalmente para que essa mulher venha a ser vítima do feminicídio, até porque nós sabemos que o feminicídio, quando a vítima ela tem uma proteção fragilizada, isso aumenta, incentiva vamos dizer assim, o autor do feminicídio a praticar esse crime. Então, é óbvio que eu entendi, eu achei que muito bem. E eu vou aproveitar agora, Sara, trazer uma informação aqui para te fazer uma pergunta. Existem três tipos principais de feminicídio que é colocado, né? O íntimo, que é cometido por alguém que a vítima tinha uma relação de afeto ou convivência, que isso é a maioria dos casos. O não íntimo, praticado por desconhecido, mas ainda em função do gênero feminino da vítima, e tem o de conexão, quando o agressor mata uma pessoa para atingir a vítima principal, pois está na linha de fogo do ataque. Então, isso acontece muito. Então, eu queria saber de você, diante da Lei Maria da Penha, né, que é uma lei que vem sendo muito debatida, vem tendo muita visibilidade, e também a lei do feminicídio, que pune esse tipo de crime, a violência persiste. E aí, mais uma vez, eu queria saber a sua sensação como uma mulher negra que lê, que observa. O que você acha que isso, o que vem acontecendo diante da lei, e que nós sabemos sim que muitas das vezes, e eu como criminalista, eu falo que se tem uma lei que realmente eu vejo como eficaz, é a lei Maria da Penha, onde realmente o delegado solicita a protetiva, a juiz ou juiz coloca a protetiva, e ainda assim a gente vê que os números vêm crescendo de forma estarrecedora. O que você tem a dizer sobre isso, Sara? Então, menino, assim, a Lei Maria da Penha, inclusive eu já usei, né? Em 2012 eu precisei recorrer à Lei Maria da Penha e ela foi bem efetiva. Mas tem uns pontos a ajustar, que não é nem sobre a lei mesmo, é como as pessoas que trabalham com a proteção da mulher enxergam a mulher. Quando eu fui fazer a minha primeira solicitação de proteção na Delegacia de Mulher lá em Diadema, né, que é onde eu precisei, eu, eu vi muita dificuldade. Eu acho que até cabe também um recorte racial aqui, né? Porque eles precisam entender que, primeiro, violência não tem classe. Lógico que vão ter ali as suas intensidades, mas a mulher, quando ela vai sofrer violência, feminicídio, independente da classe que ela ocupa, ela vai apanhar, ela vai morrer. E ela vai sentir dor. Isso é o primeiro ponto. Mas eu acho que o tratamento ele é muito diferenciado dependendo de quem procura o suporte dessa lei, esse apoio. Quando eu precisei, né, recorrer, que eu cheguei na delegacia, e era a delegacia das mulheres, então tinha uma delegada mulher, eu acho que ela não entendia muito bem sobre recorte social e racial. Então, quando eu pedi o apoio, ficou parecendo que eu era culpada de ter gerado aquele desconforto, aquela violência. Porque, na época, o agressor, né, a pessoa que me agrediu, era um homem branco de olho claro. Né? Então, quando tem aquela mediação, né, que você faz o boletim, faz o corpo de delito, aí eles mandam a intimação para a pessoa ir lá, o cara ele ter a chance de se defender ou explicar o porquê que ele violentou a mulher, né? Ele teve a violência contra a mulher. E aí, a forma que a delegada recebeu ele foi assim absurda perante a minha presença, né? Porque ela olhou para ele, acho que ela olhou para mim, o perfil que eu tenho, ela não esperava que chegasse aquele homem lá. Eu acho que na cabeça dela, ela não fez o recorte racial, ela não fez o recorte social, e ela imaginou que chegaria uma pessoa negra como eu. E aí, quando esse homem chegou, na abordagem, eu acho que elas foram até um pouco desrespeitosas comigo, né, com a minha presença, porque elas começaram a perguntar: o que você fez para você apoiar esse moço? Ou nesse sentido mesmo, né? E aí eu explicando, e eu acho que até o agressor ele sentiu um pouco assim mais elevado, porque ele entendeu, né? Ele entendeu que não estava combinando o meu discurso com a skin dele, né? Então eu sofri uma segunda violência, que foi a violência do preconceito também, da gente da gente ter que escalar nossas dores e ter vergonha de contar. Porque geralmente quem vai ser receptivo a essa dor, se ela não tiver essa noção de recorte, ela não vai entender que a agressão, ela não tem gênero, ela não tem classe. Entende? Então, tirando essa parte, que eu acho que poderia, sim, tinha que existir uma reciclagem, tinha que existir um letramento para as pessoas que trabalham com essa proteção, porque tem movimentos que vão ser feitos durante o atendimento que pode simplesmente deixar uma mulher tão constrangida a ponto dela não querer voltar mais, né? Então, isso é um ponto que eu acredito que poderia melhorar um pouco mais, porque isso foi em 2012 e ainda agora em 2025 a gente tem alguns relatos de mulheres como eu que têm praticamente o mesmo atendimento quando procura
a lei, né, para poder se garantir o mínimo de segurança possível, né? Então ainda assim temos esse recorte. Mas, de fato, é uma lei muito necessária, né? Eu acredito que as mulheres se sentiram mais seguras depois que lançaram essa lei, e a gente começou a usar ela com o respaldo mesmo, porque antigamente não se tratava sobre violência, né? Era qualquer tipo de crime. Então, pelo menos é uma coisa específica. Porém, eu acho que hoje também, de contrapartida, de acordo com a Lei Maria da Penha, deveria existir também uma lei, principalmente na rede social, que protegesse mulheres de discurso de ódio dos homens, né? Então a gente vê que tem vários homens fazendo conteúdo red pill, homens ensinando os outros homens a odiar as mulheres, e aí fica um pouco incoerente, né? A gente ter lei Maria da Penha para proteger a mulher contra essa violência e ao mesmo tempo ter uma liberação na rede social de homens ensinando outros homens de qualquer idade a odiar mulheres, né? Não sei se você viu que teve um caso recentemente de uma criança de 11 anos que foi morta, né? Justamente porque ela se recusou a estar com um masculino, né? Fora da idade, é uma criança, nem deveria estar sendo tratada desse ângulo. Então, eu acredito que, ao mesmo tempo que a gente tem uma lei efetiva, como a Maria da Penha, agindo aqui no mundo, né, no mundo físico, deveria ter também uma lei que, pelo menos, fiscalize esse tipo de conteúdo e esse discurso que é feito de homens ensinando outros homens a odiar as mulheres e colocar esse ódio em ação. Sara, eu vou aproveitar o ensejo da sua resposta. Eu costumo dizer que a DEAN, que é Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, deveria passar a ter o nome de Delegacia Especializada ao Acolhimento de Mulher, porque são coisas diferentes entre você atender e você acolher, já é aquela situação que a mulher está fragilizada. E outra coisa também que eu falo muito, eu não consigo entender em um Estado que desenvolve política pública de segurança, e aí eu estou trazendo essa pergunta muito pela sua fala, que você coloca pessoas que não têm o entendimento da questão racial. Então, assim, é isso que eu quero perguntar a você. Você entende como há uma diferença entre atender e acolher, e que num Brasil como o nosso, onde a população negra hoje ultrapassa a metade, 54%, 55%, você não acha que deveria, obrigatoriamente, as pessoas que atuam diretamente nas políticas por segurança ter entendimento do que vencer a questão racial e seus reflexos na violência? Não, sim, com certeza, porque o acolhimento é totalmente diferente do atendimento, né? Atendimento é uma questão básica, inicial, onde a pessoa procura um suporte. Agora, a questão do acolhimento é essa pessoa entender que esse suporte foi feito para ela especificamente, né? E não é nem somente sobre questões de pessoas pretas, não. Vamos ter mulheres PCDs, né, também, que tem outros tipos de violências além da física que ela sofre, a forma que ela vai conseguir lidar com isso, como ela vai conseguir se recuperar. E eu acho que eu não sei se foi falta de um toque, sabe? Eu não sei se foi porque não tiveram interesse ou porque ninguém falou nada, mas é necessário, sim, que se coloque pessoas e capacite essas pessoas para lidar com essas mulheres, né? De todos os ângulos, racial, inclusive, porque a gente já sofre tanta violência de olhares o tempo todo, né? De estar em dúvida o tempo todo, questionamento. A gente tem que ficar provando e comprovando como mulher preta as suas habilidades, né? Tudo que a gente tem que fazer. Aí, quando você chega num local onde você acabou de sofrer uma violência e precisa de um acolhimento, né, não só de um atendimento, é uma questão de humanizar mesmo, né, o momento ali. Eu acredito que isso precisa de um letramento, sim, sabe? De uma reciclagem, de uma capacitação específica, porque eu entendo que a pessoa ela não tem a obrigação de saber lidar ou entender os recortes, porque de repente ela nunca precisou, nunca vivenciou, não está na pele dela. Mas a partir do momento que ela se coloca nessa disposição e se coloca à frente, trabalhar nessa frente, ela tem que entender no mínimo cada tipo de dor que vai chegar nessa mulher, né? E esse peso que vem junto, entendeu? Então eu acho sim que o Estado poderia investir um pouquinho mais no acolhimento dentro da DEAN, né? Para as mulheres se sentirem mais convidadas a fazer algum tipo de denúncia quando houver essa necessidade. Não tem nada que freie, né, o homem quando ele decide colocar a sua violência à disposição das mulheres, né? A colocar essa mulher no lugar. Já as mulheres, quando elas vão fazer algum tipo de denúncia sobre esses homens, elas têm N motivos. Então, eu acho que deveria, sim, ter um atendimento mais humanizado, mais acolhedor, e essa capacitação no profissional que se dispõe a trabalhar nessa área. Sara, eu vou aproveitar que você trouxe a questão do patriarcado aí, e nós sabemos que a nossa sociedade, pelo menos a elite da sociedade,
ela é formada, né, por homens brancos, héteros, e aí tem um questionamento que entra também o militarismo, mas eu quero saber o seguinte de você. Em 2024, Sara, segundo o levantamento, ocorreram 227 estupros por dia, em média, aqui no Brasil. E em 2020, o registro foi de 66.056 vítimas. Já em 2024, o número chegou a 83.114 vítimas, representando um aumento de 25% nos últimos 5 anos. E aí eu queria saber de você, Sara, como é que você acha que a cultura patriarcal e o racismo, né, alimenta essa violência contra as mulheres e qual é o papel da sociedade nesse contexto? Menino, isso é complexo e ao mesmo tempo não é, né? Uma coisa que para mim é muito. Eu queria que as mulheres entendessem. Eu queria muito que as mulheres entendessem que homens padrão também, eles violentam mulheres, eles estupram mulheres, eles assediam mulheres. Porque uma coisa que eu fico pensando, assim, que eu vejo isso, né? Vivencio até vejo na rede social ou no meu ciclo de amizade. As mulheres, elas estão, vamos dizer, levando em consideração o assédio como elogio quando vem de um homem padrão, tá? E aí, dependendo do outro tipo de homem, se ele for de uma classe C, se ele for de uma classe, né, mais operária, ou se ele for um homem negro, ou se não for um homem negro que está naquela skin que as pessoas esperam que sejam. Então, elas só convertem o que é violência contra a mulher e assédio, estupro, quando vem de um homem fora do padrão. Quando é de um homem do padrão, um exemplo que a gente tem aí, goleiro Bruno, por exemplo. Né? Eu entendo que o goleiro Bruno passou um período, né, no presídio, pagou parte da pena dele, enfim. Mas uma coisa que eu acho que ele perpetua essa violência, esse feminicídio, que aí vem trazendo para os outros homens vertentes também, porque não precisa ser só sobre o goleiro Bruno. O goleiro Bruno, ele é uma referência, né? Então, quando um homem vê ele como referência, eles entendem que eu posso fazer também, porque o goleiro Bruno fez e para ele não deu muita coisa. Aí vai vir feminicídio, vai vir estupro, vai vir violência física, violência psicológica, vai vir o estelionato emocional, né? Vai vir tudo isso. Mas o goleiro Bruno, por exemplo, uma coisa que eu acho assim que é a maior prova que o patriarcado funciona e existe assim escancaradamente. Esse motivo dele ter sido preso é mais do que claro, foi pela morte de Elisa Samúdio. Ele passou um tempo preso, ainda assim ele conseguiu ter visitas íntimas porque tinham mulheres à disposição dele o tempo todo, que elas não entenderam que um homem que não é padrão, que mesmo jogador de futebol, que um homem bonito também é violento. Mas a parte que eu fico mais assim abismada é que até hoje ele está negando para uma mãe de uma mulher o direito de saber qual foi o fim do corpo de uma filha, né? E em nenhum momento a justiça pressiona ele nesse sentido de falar onde você colocou, porque a ocultação de cadáver é um crime, né? E apenas ser culpado e pagar a pena porque teve o feminicídio, mas ainda assim ele não falar onde foi parar o corpo de Elisa Samúdio, para mim é uma violência prolongada o tempo todo, entende? E ainda assim, depois desse período, ele conseguiu o trabalho, ele consegue aplauso. Se ele entrar num campo de futebol, vai ter uma torcida de gente, incluindo mulheres também, aplaudindo esse homem. Então, assim, o que mais que o patriarcado pode trazer, né, de benefício para um cara? Todos os dias a gente tem prova de que homens podem continuar sendo violentos e perpetuar essa violência, porque para mim, enquanto o goleiro Bruno não disser onde está o corpo de Elisa Samúdio, a mãe tem o direito de saber se pode ou não sepultar uma filha, ou pelo menos um sepultamento emocional, né, para saber, entendi, foi assim, foi assim, foi assim, enfim. É uma violência com duas mulheres agora, não só com a filha, que, né, teve o feminicídio, e com a mãe que está tendo feminicídio em vida. É um feminicídio que eu digo parcelado, né? Porque uma mãe, quando não sabe o fim da vida da sua filha, não tem detalhes da morte do corpo, ela morre todo dia um pouco, né? E ainda assim, não existe uma obrigatoriedade na lei, ou em algum lugar, que faça com que esse homem, pelo menos, cumpra parte a mais, não sei, ou fale sobre isso, porque isso também é um crime, ocultação de cadáver, né? Até hoje ficou por isso mesmo. E aí eu acho que quando o homem vê acontecendo isso, ele sente liberdade, né, de fazer qualquer outro ato de violência contra uma outra mulher, porque ele sabe que, no final das contas, ele não precisa ser famoso como o goleiro Bruno. Ele só precisa ser homem como o goleiro Bruno. Então a referência vem pelo gênero, né? Não, e aí, Sara, você trouxe uma coisa muito interessante, né? Porque ainda que a ocultação a cadáver seja um crime, o Estado parte do princípio que o fato da pessoa ser penalizada pelo crime de ocultação a cadáver, a questão já está solucionada por não estar. Imagine como deve ser a mãe de Elisa Samburio, que todo dia, eu não tenho dúvida do que eu estou falando aqui, até porque
Infelizmente, eu tenho clientes onde seus esposos ou suas esposas foram sequestradas e que até hoje não apareceram os corpos, que falam para mim, pô, doutor, eu até hoje, toda vez que toca a campainha, eu ainda tenho a esperança que seja ela, que seja ele. Então isso aí você fez uma colocação muito boa, por quê? Porque eu acho que tem que ter uma pena para além da ocultação do cadáver, caso a pessoa ela não indique onde ocultou aquele cadáver. Isso é uma coisa muito importante, sim, que deve ter colocado. Mas aí, Sara, eu vou aproveitar aqui o IC, porque realmente é um assunto muito delicado, e eu quero falar aqui o seguinte: se você acredita que a transformação do mundo começa com a nossa própria transformação, você precisa conhecer os cursos do ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. O ICL é uma plataforma de educação que une 3 pilares fundamentais do desenvolvimento humano: o político, o cultural e espiritual. São mais de 300 cursos que avaliam o conhecimento técnico, a reflexão crítica com os professores renomados, conteúdos originais, como séries e documentários. Tudo com jornalismo corajoso, que é a marca do ICL Notícias. Acredite, o conhecimento é a ferramenta mais democrática da transformação pessoal e social. Acesse agora icl.com.br e dê o próximo passo nessa caminhada de consciência e ação. E aí, Sara, eu queria voltar aqui, né, a esse assunto muito delicado, porém necessário que venha à baila. As mortes femininas tiveram aumento de 2,5 entre 2022 e 2023, sendo que as mulheres negras representam mais de 68% dos homicídios femininos. Como você acha que o avanço da direita influenciou nesse aumento de violência contra a mulher? Especialmente, claro, das mulheres negras. Eu acredito que o empoderamento que as mulheres receberam hoje, né, a voz ativa, o espaço na rede social, a injeção de ânimo que a gente recebeu sobre ser quem nós somos e conseguir exercer isso, ela vem acompanhada com esse peso, né? Porque quanto mais você se coloca à linha de frente, quanto mais você luta pelos seus direitos, mais riscos de vida você corre. E quem mais precisa de correr pelos seus direitos são mulheres negras, em sua maioria, né? Porque nós temos vários direitos atrasados ou negados. Então, quanto mais a gente se empodera, ainda assim, se não existir uma política pública em relação à proteção das mulheres, ainda estaremos com a maior quantidade em números de mortes também, porque a gente é que mais depende de política pública, né, de segurança. Sara, eu gostaria de agradecer, porque para mim foi um prazer inenarrável ter você como convidada hoje no programa sobre espiritualidade e feminicídio. Você que é uma mulher negra, destaque, principalmente em redes sociais, que traz o tema e que traz brilhantes reflexões. Eu acompanho você e fico muito feliz e agradecido por você aceitar nossos convites. Muito obrigado. Você quer falar uma coisa, por favor? Não, foi muito, muito prazeroso também, não é a primeira vez que eu venho, estou sempre disposta quando vocês me convidam, foi um prazer, é um assunto complexo, mas necessário de falar, então toda vez que precisar pode me chamar que eu estou aqui. Sara, aqui a gente tem um hábito de fazer a oração, tá? Mas geralmente é a oração que puxa nosso Frei Davi, que por questões médicas não está, mas eu queria agradecer e pedir que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, dos orixás, dos guias, e independente da religião, que tudo de bom que venha do celestial esteja nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que estão assistindo e na vida das pessoas que também não estão assistindo, mas que merecem, todas as pessoas merecem a paz e merecem as bênçãos do céu. Sara, muitíssimo obrigado mais uma vez, tá? Beijo, beijo. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.